Muito boa noite, sejam todas bem-vindas. Hoje é uma noite muito especial. Tô bem feliz com a participação hoje da nossa convidada. Ela já tá por aqui. Jaque, boa noite, seja bem-vinda. Convitezinho aí para você entrar. Enquanto isso, meninas, vamos mandando as notificações. Vão mandando o aviãozinho aí. Boa noite, Jaque. Oi, meu amor. Enfim, chegou esse dia, gente. Estava ansiosa. Chegou, sempre chega, né? Os que esperam no Sempre, Senhor sempre chega. sempre. Esse dia tinha que ser desse jeito, tinha que ser tudo do jeito que está sendo, né? Boa É, noite para todas que estão chegando por aí. boa noite. Primeiro queria te agradecer imensamente, né, pelo Eu que verdade. agradeço Na pelo verdade, convite. foi uma coisa assim bem, eu costumo dizer que é providencial mesmo, né, Jaque? Porque eu já estava com esse tema no meu coração e eu dizia, Senhor, quem que vai falar sobre isso? Né? E aí você fez um story falando um pouquinho da sua menina, né? Como que foi Isso. concebê-la. E eu disse, Jesus, eu acho que a pessoa veio. A pessoa apareceu para dar esse testemunho, né? Então nada é coincidência. Aí a E data não eu vou te fechou na dizer que quinta-feira. eu, eu não ia fazer aqueles stories, tá? Acabou a festinha dela, nós fizemos um bolinho para ela, acabou. Eu falei, não, eu não posso passar esse dia sem falar sobre isso. Não posso, porque o aniversário dela é a materialização do impossível, né? Então, assim, eu tenho que lembrar disso, eu não posso deixar de falar sobre isso. E certamente foi Deus, porque eu não ia falar, não tinha nada programado, nada. Eu sentei na cama, peguei ela, vem cá, Bel, vamos fazer aqui um story com a mamãe. E foi, E entendeu? Então foi coisa de Deus mesmo. foi. E eu tava em oração naquela semana por esse tema, assim, né? Eu sempre a gente tem que ter uma sensibilidade, né? O que Deus quer falar com a gente. E esse Sim, tava, né, para falar sobre isso, porque assim, tem muitas mulheres que me procuram, que mandam direct, né, já que falando, Evelyn, não consigo, já fiz novena, já fiz exame, tá tudo certo, e o bebê não vem, o que tá acontecendo, né? E assim, é algo que a gente, né, eu tento ajudar com o conhecimento que eu tenho, mas muitas vezes a gente precisa de um testemunho de alguém que já viveu isso na carne mesmo, sim, para realmente sim, com testemunhar, certeza. que a graça de Deus ela pode acontecer, ela vai acontecer. A gente precisa se abrir para isso. Exatamente. Precisa se abrir, Então, com primeiro eu queria certeza. só iniciar já aqui a gente fazendo, né, que estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa live Amém. realmente ela, eu sei que o testemunho arrasta, mas que o Espírito Santo possa realmente ser certeiro, nos auxiliar, né? Vir ao nosso encontro, para que realmente todas as palavras que você proferir, todo o teu testemunho realmente possa curar, né? Como eu coloquei lá no Amém. convite, né? É, a cura passa pela gente. Então quando a gente vai falar que vai ajudar na cura de alguém, essa cura ela tá passando pela gente. Então que isso possa ser um processo de cura também mais profundo ainda na Amém. tua vida. É o que eu peço ao Amém. Senhor, é o que eu peço ao Espírito Santo pelas mãos da Virgem Maria. Amém. E foi o que Então, aconteceu. Essa eu semana passo. foi bem forte e não certamente hoje, agora mesmo eu estava lá terminando de me arrumar, eu falei, Senhor, hoje eu quero que as pessoas saiam dessa live entendendo que nada é nosso mérito, né? Que a gente faz a nossa parte, mas que é para a honra e glória do nosso Senhor e para que fique claro que a gente tem uma mãe que ela vem e faz coisas que a gente não imagina, né? Então, Não. assim, eu quero agradecer por todas que estão aqui, agradecer pelo seu convite. Sei que foi de Deus, mas se você não tivesse atendido o chamado, não ficaria, não aconteceria. Eu não falaria sobre esse assunto. Geralmente eu dou esse testemunho em retiros, né? Mas foram muito poucos. Eu nunca falei exatamente como eu vou falar hoje, né? Mas que realmente que vocês entendam que é o extraordinário, com certeza, que agiu no nosso humano, né? Então, para a gente começar, assim, eu sempre tive muita cólica, né? Desde moça, mas em 2005 eu comecei com muito mais cólica e descobri que tinha uma tal de endometriose.
né? O médico achava que era, eu não sabia absolutamente nada sobre endometriose, né? Nada, nada, nada. Apesar de ser enfermeira, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, claro, né, para variar, ele falou, ó, vamos tomar 6 meses de anticoncepcional e se não melhorar, a gente parte para outra coisa. Né? Aí fiquei, só que assim, tomei o remédio, não adiantou nada, claro, evidente, né? E continuou doendo, aí ele fez uma outra ultra, e como 2005, se hoje a gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, lá em 2005 eu sabia menos ainda, né? E eu fui para qualquer médico e tal. Aí ele falou: ah, vamos fazer o seguinte, não tirou, ele não tirou o cisto, né? Que eu já tinha cisto, ovário policístico, já fazia que teoricamente a família do meu pai toda tem ovário policístico, então eu vim com essa herança e ainda a endometriose. Então agora eu vou te encaminhar para a cirurgia. Ali, mais ou menos, eu comecei no finalzinho de 2005 até 2006, fiquei ali enrolando, enrolando, pedindo a Deus se eu realmente deveria fazer essa cirurgia. E enfim foi, mas só foi em 2007. Eu tirei 2 cistos bem pequenininhos, se eu soubesse o que eu sei hoje, jamais, né, teria feito essa Jaque, cirurgia, mas foi... nesse período tu já era casada? Não, eu era Ah, solteira. não, solteira, tá. Solteira, é. Perdi só Então, o. assim, meu sonho era ser mãe, né? Sempre foi. Toda a minha vida, desde pequena, eu queria ser mãe. Meu sonho, eu nunca tive outro pensamento na vida. O que regia a minha história era ser mãe. Né? Então, quando eu comecei o tratamento, foi logo assim que eu comecei a namorar o Renato, meu esposo, mas a gente não se preocupava com isso, porque a gente não tinha essa visão naquele momento. Então, vamos tratar, vamos viver o agora, vamos tratar, e quando a gente casar é outra coisa. E aí a gente casou em 2008, né? Depois, bem depois da cirurgia, e aí a gente começou ali né, a esperar, porque nós nos casamos e de cara a gente sonhava o quê? Engravidar na lua de mel, né? Aquela coisa bem romântica, né? Vamos logo, né? E começou a não acontecer nada. Eu continuei tratando com esse médico, mas não obedeci muito o tratamento, porque ele me passou uma dose cavalar de uma injeção de hormônios e aquilo me deu uma depressão profunda. E aí eu falei, doutor, eu não vou fazer isso, não consegui. Eu saía chorando do trabalho, voltava chorando, era uma coisa horrorosa. Eu falei, ó, não quero mais. Aí ele falou, então vamos só acompanhar. Nos casamos em 2008, quando for. E nada, né? Nada, nenhum sinal de gestação. Aquilo que parecia assim, que a princípio, tá tudo bem, né? No início do casamento, vai, mas se não for também, não cria aquela ansiedade toda. Mas começou realmente a preocupar a gente, né? E aí toda aquela ansiedade, né? Que se cria com o tempo, porque a princípio a gente fica bem, mas depois a gente vai se perguntando o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Como meu marido tinha um histórico, né? Que aí dava outra live, né? Mas de um processo de nulidade, ele já tinha sido casado e a princípio a história era que a ex-mulher dele já tinha tido um bebê e tinha tido um aborto espontâneo. Então o médico disse, olha, muito provavelmente o problema não é dele, tá? Mas a gente vai deixar aí. E aí continuamos, começamos a fazer outros exames e aí a espera começou a ficar dolorosa, né? Por quê? Porque a gente casa e aí se abre, né? E todo mês, como eu sempre falo para as mulheres, a coisa mais linda desse mundo, né? Todo mês há aquela expectativa de engravidar. E aí chega no final do mês, nada. E aí as amigas vão engravidando, chega no final do mês, nada. Essa é uma grande dor para gente que não consegue ter filho, né? Para as mulheres que sofrem essa demora, com certeza elas vão se identificar. Por quê? Porque a gente sente uma decepção mensal, né? Parece que a gente se torna inútil quando a gente quer engravidar e não consegue. Então, cada ciclo começou a se tornar muito doloroso. Muito. E aí eu comecei a dizer, Senhor, e agora? Né? Como é que vai ser? O senhor, o que está acontecendo aqui? Né?
Aí que eu fui começar a buscar um pouquinho mais sobre endometriose, mas ainda não sabia nada. Um dia, desculpa, meu coração está muito acelerado. Um dia, no finalzinho de 2009, porque aí que as coisas começaram a ficar muito ruins, porque eu realmente comecei a ficar muito triste durante o ciclo menstrual. Teve um dia, no final de 2009, que eu estava muito triste. Eu realmente disse, Senhor, o que o Senhor quer de nós com isso? Né? Ali começava um processo mesmo de fortalecimento da nossa fé, porque eu falei, Senhor, o Senhor precisa mostrar para a gente o que o Senhor quer da gente. O Senhor quer mesmo nos dar filhos? Eu vou engravidar um dia, mas isso numa decepção muito grande, né? Foi um final de semana que a gente estava participando de um retiro, eu e meu marido, e eu estava numa tristeza muito grande. Eu passei aquele retiro ali, eu fui servir para não perder a esperança, sabe? Uhum. Eu fui servir ali e era um retiro que a gente ficava na igreja e as pessoas estavam na casa de retiro, né? E era uma distância muito grande. E alguém falou assim, Jaque, você pode levar o não sei o que lá na casa de retiro que estão precisando? Era cerca de 50, 60 quilômetros de distância. E eu estava muito triste, eu já não estava aguentando mais ficar lá na igreja. Eu falei, tá, eu vou. E eu peguei o carro e fui sozinha, ele ficou lá ajudando e eu fui sozinha. Eu fui sozinha chorando, eu fui sozinha me perguntando a Deus, Senhor, me conta, me fala o que o Senhor quer, será que nós nunca vamos ter filho? E olha que só tinha um ano, né? Mas. E eu fui rezando o terço de lá, da igreja até a casa de retiro. Da igreja até a casa de retiro. Fui, cheguei lá, o pessoal me acolheu e tal. Já que vamos. Eu só fui levar um negócio que estava faltando lá. Elas falaram assim: já que tem um sacrário aqui. Nós fizemos um lugarzinho com Jesus está lá. Você quer ir? Eu falei, quero, eu preciso. Eu precisava daquele lugar. Eu fui atraída para aquele lugar, né? E ali não tinha ninguém, por incrível que pareça, num retiro não tinha ninguém adorando Jesus, porque era um momento só nosso. E eu nunca vou esquecer disso, porque eu ajoelhei, eu chorei, eu indaguei, eu perguntei, chorei, 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 chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu falei, Senhor, faz o meu útero, né? Me dá essa graça, eu preciso só de uma resposta. Eu só preciso que o Senhor me oriente, mais nada. E levantei. Só que no que eu levantei, num impulso, né, certamente pelo Espírito, eu voltei. E quando eu voltei, tinha uma Bíblia aberta. Eu não sou de fazer isso. Eu não gosto de fazer essas coisas. Mas eu falei assim, alguém disse no meu ouvido assim, vai ali e lê aquilo, tá? E aí eu vou ler a passagem que estava lá. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeça. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a esquerda e para a direita. E tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, não, antes te aquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrará mais do opróbrio da sua viuvez. Porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é seu Redentor. E aí ele é todo o capítulo de Isaías 54, que ali Deus falou muito no meu coração, porque realmente durante um tempo eu abandonei o Senhor, né? Na minha juventude, na minha adolescência, e acabando que ele disse para mim, calma, que eu te abandonei, mas eu tô voltando, né? E ele diz que as gerações, a tua descendência invadirá as nações. Eu tô tremendo, porque foi um momento muito forte Me para mim. Eu bate segurei. isso.
Eu segurei, todos os dias eu lia aquilo. Eu lia todos os dias, Senhor, o Senhor está me dando uma resposta. Porque eu não ia pegar a Bíblia, não ia. E aí foi ali de vários sinais, né? Claro e evidente, de vários sinais. Ali foi o cume de tudo, né? Essa palavra norteou a nossa caminhada, porque quando chegou em 2010, o médico falou aqui, assim pra gente, ele chamou a gente lá, depois de eu ter feito uma ressonância, sentou eu e meu marido, e ele falou assim, então, é o seguinte, se até agora vocês não engravidaram, vocês não vão engravidar mais. Não há chance. Aí eu tenho duas opções para vocês. Ou a gente faz uma mega cirurgia, uma ultra cirurgia, abre teu abdômen, limpa tudo da endometriose, porque já tinha pego meu intestino, eu já tinha aderência com os ovários, já estava tudo grudado, tudo preso, né? E eu sentia muita dor. E então a gente vai ter que fazer. Essa é a opção, né? E aí, só que tem assim, essa opção, ela não é paga pelo plano. Você vai ter que pagar por fora, porque eu tenho que ter mais proctologista, urologista, mais um monte de gente lá comigo, que eu não faço esse serviço sozinha. Essa cirurgia custa 30 mil reais. Uau. Ou então, eu vou dar as duas opções para vocês. Está aqui, tirou uma pastinha e encaminhou a gente para fertilização, né? Falou, olha, aqui está o nome de fulana, da doutora fulana, e vocês vão lá, conversam com ela, tem tudo aqui direitinho, é só vocês irem lá. Tá bom, ok, vou pegar, né? Peguei aquilo, fiquei quieta, muito quieta, não falamos nada, e ok, tudo bem. Nós saímos de lá sem chão, né? Não tinha chão para a gente pisar. A gente saiu de lá arrasados, porque nenhuma das duas opções eram nossas opções. Uhum. Nenhuma das duas. E aí cheguei no carro, peguei o papel, então, amor da minha vida, falei com meu marido. Tá aqui, né? Isso aqui não é a nossa opção. Aí ele falou, não, nunca foi, nunca será. Então nós rasgamos aquele papel, viemos chorando, viemos muito tristes, mas a gente tinha uma promessa, né? E eu falei, aquele dia, mais uma vez, eu falei, Senhor, eu não sei como vai acontecer, mas se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, né? Passamos ali um bom tempo, foi inclusive, a gente já conhecia o método Billings, mas ali naquele momento a gente encontrou o método como uma opção. Lá no nosso curso de noivos, os dois casais que falaram sobre o método, falaram justamente sobre o método para engravidar, da beleza dele para engravidar. E aí eu comecei a buscar isso. Então, procurei a Luciana para me ensinar mais, para começar a conhecer o meu ciclo. Mas isso foi em 2010, continuou não acontecendo, só que eu assim, ao mesmo tempo eu meio que abandonei de mão a endometriose, mas aquilo continuava assim. Eu não engravido porque eu tenho endometriose. Eu não engravido porque eu tenho endometriose. Eu fiquei com isso na cabeça, Na né? cabeça. E, e aí, o que acontece, Evelyn? Existe uma falha que a gente comete humanamente falando, né? Que quando a gente quer engravidar e não consegue, isso vira uma paranoia na nossa cabeça. Principalmente na nossa cabeça de mulher. Então, o que eu experimentei foi que a gente meio que perdeu um pouco de qualidade de vida conjugal simplesmente para procriar, né? Isso ficou muito claro para mim. Então era assim, porque tinha hora, tinha lugar, tinha posição, vai não sei o quê, bota a perna para cima, não toma banho e fica não sei o quê. E assim, isso virou uma paranoia, né? Isso virou uma paranoia. A gente precisa fazer isso? Precisa, mas isso tomou o lugar da visão unitiva que a gente tem do Sim. matrimônio. Então eu deixei de me E era uma entregar. obrigação, né? Estou fértil, tem que. Exatamente. E não tinha aquela visão de que em outros momentos eu também poderia cuidar do meu marido, viver aquela situação, né? Aquilo não era mais
não era mais alegria para nós. Aquilo era Sim. uma obrigação. Então a gente ficou muito escravo daquilo, né? A gente ficou mesmo escravo daquilo. Aí isso foi porque a gente foi deixando e eu fiquei sem médico. Quando foi em 2011, isso tudo aconteceu em 2010. Quando foi em 2011, eu falei assim: Nossa Senhora, não dá mais. A senhora vai ter que me ajudar. Eu peguei a minha novena, que para mim é a mais poderosa para mim, é a de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E eu falei Olha aqui. assim: Eu tô vendo ela daí. Eu tô vendo ela. Eu nem E eu fiz. imaginava isso. Eu tava aqui sentada, daí eu falei assim, acho que eu vou fazer só aqui no sofá. Daí eu falei pro meu marido, será que eu faço aqui no sofá? Não, acho que eu vou virar porque o sofá eu ia fazer aqui, ó. Senão acho que eu vou Aham, virar um pouquinho. ela Tu tinha vira que ali pra sair. mim a nossa imagem da Nossa Senhora. E aí o que que aconteceu? Eu falei para ela assim: Nossa Senhora, a senhora vai ter que desatar esse nó. Eu preciso de um médico que me ajude. A senhora precisa me dar um médico que me ajude a cuidar disso. E 2011 foi o ano da Virgem Maria na minha vida. Porque eu já conhecia o meu médico. Você não ia chorar, né? Não, eu não choro. É, aí eu fiz a novena e esse médico, eu já tinha ido nele, mas eu achei ele muito louco. Tá me ouvindo, Evelyn? Tô ouvindo. Tá, é porque meio que saiu aqui pra mim. Tá. E aí eu falei, eu fiz a novena que eu precisava de um médico. Foi quando a minha cunhada, ela me relembrou desse médico, porque ele é médico da família das mulheres do meu marido, da minha sogra, da minha Tá. cunhada. Ele é um médico. Só que eu já tinha ido nele. E ele é muito louco. Louco que eu digo é um homem assim, espivitado, sabe? Ele parece meio que turco, sei lá, ele é dessa família, assim. E quando eu fui lá, eu falei assim, gente, esse homem é muito louco, eu não gostei dele, não. Até hoje eu chamo ele de meu maluquinho, né? Porque ele é muito doido. Não gostei dele, não. Só que assim que eu acabei a novena, eu fui num lugar e a minha cunhada falou, Jaque, por que você não vai no doutor Átila? Poxa, ele vai te ajudar muito, ele me ajudou muito a cuidar da endometriose e tal. Então tá bom, então né? Ali deu um plim, né? Clique. Era a resposta e tal. Então, aí eu fui lá. E aí que foi muito legal, sabe por quê? Porque ele começou a me tratar. Primeiro ele falou que assim, olha, Jaqueline, vamos lá, vamos mudar esse discurso. Você não engravida, você não tem que ficar olhando para a endometriose. Vamos mudar o foco agora? O foco agora é engravidar. Pela ultrassom, pela ressonância, os focos que você tem são muito pequenos. Então vamos, assim, e ele sempre falou que são pequenos, mas na verdade não são, porque eu tenho aderência e tal. Mas ele tirou aquilo da minha cabeça. Por quê? Porque eu tava assim, ó, eu não posso engravidar porque eu tenho endometriose, eu tenho endometriose, eu tenho endometriose, eu não posso engravidar, né? E Conscientemente aí tu ele já falou avisou o assim, teu corpo que tu não poderia. exatamente, eu fechei isso, né? Sem Essa entender, possibilidade. sem saber, eu fechei. Uhum. E ele falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar num tratamento de 1 ano. Tá? Tá. Primeira coisa nós vamos fazer, vamos tomar um hipoglicemiante, né, que é a metformina, para ver se a gente diminui os cistos. Nós vamos tomar por 3 meses. Passou 3 meses, a gente vai parar e aí a gente recomeça. Aí tomei por 3. Só que você vai fazer assim, Jaqueline. Olha, vê se você entende se um médico faz isso. Você vai fazer assim. Se você não engravidar no seu primeiro dia de menstruação, você vai vir para cá. Eu quero você aqui. Aí eu falei, tá bom. Então, todo mês eu tinha lá um encontro com aquele homem. E aí, ali, ele fazia uma limpeza em mim, sabe? Ele ia limpando e enxugando todas as minhas dores e abrindo o meu coração. Por quê? Porque é aquela questão do luto que eu não acabava pensando. Até agora foram tantos nãos que eu só vou ganhar um não. Então, peraí. Não, ficou menstruada? Ok, Jaqueline, ficou menstruada. Então vamos passar para o outro agora? Agora tem mais um mês. E ele me fez ver isso.
né? Ele me fez entender isso. Teve uma vez que eu cismei que eu estava grávida. Eu cheguei para o hospital, os exames deram negativo, e eu dizendo para ele, doutor, tô grávida, eu tô grávida. Ele, não tá, Jaqueline, os exames estão dando negativos. Faz assim, ó, vai para casa, faz um chazinho de erva cidreira, toma um banho bem quentinho, faz uma oração que a sua menstruação vai descer. Você não tá grávida. Você precisa recomeçar. E era assim, todo mês ele fazia isso. Todo mês era um E luto. aí, Todo mês um todo sofrimento. mês era o luto e ele ia tirando aquilo. O último mês dessa tríade de tratamento, ele falou assim, Jaqueline, você sabe que a natureza é perfeita? Eu falei, sei, doutor. Ficava assim, né? Então, como é que ele vai dar um filho para uma mãe desequilibrada assim como você? Né? Não tem como, você precisa ordenar a sua natureza. Então, vamos agora passar para um novo tratamento. Tá bom. Só que não tem jeito, gente. É muito dolorido. Só quem passou por isso sabe. Né? Só quem a gente chora quando vê uma pessoa da família grávida, a gente chora quando sabe que a luta pelo aborto acontece, a gente chora quando vê uma mãe abandonando um filho, a gente chora por tudo e a gente questiona Deus. Dentro do nosso coração não tem jeito. Senhor, por quê? Por que aquela pessoa que não queria filho está grávida, aquela menina jovem? Por que aquela moça que não tem nem um casamento, não tem nem nada, por que ela engravidou e eu tô aqui, Senhor? Aí a gente acaba, entre aspas, se colocando como maior, né? Sou casada, tô aqui, tô não sei o quê, sou boa, faço tudo direitinho e tal. Porque a gente não tem essa resposta, né? A gente não tem, nunca vai ter essa resposta. E chegou um tempo que eu realmente, assim, que eu nunca, nunca, nunca pensei em adoção. Nunca pensei em adoção. Mas eu falei para, chegou um momento em que a gente falou, Senhor, abre o nosso coração para isso. Porque se essa é a tua vontade, nós precisamos nos abrir. O Senhor precisa ajudar a gente a se abrir para isso. Porque eu não tinha essa ideia, não tinha. E aí ele foi tratando, então passou esses 3 meses com só a metformina, não deu certo, então agora nós vamos para um outro. Aí ele começou com a indução da ovulação. E aí ele falou, olha, nós vamos fazer 3 meses, mais uma vez. Se não der certo, nós vamos parar 6 meses. Só que eu estava no meu limite. Eu confesso para você. Por mais que tenham sido 3 meses de tratamento, mas eu estava já desde 2008 casada, então já eram 3 anos de muita dor, né? E aí eu tomei o primeiro mês, nada. Tomei o segundo mês, nada. O segundo mês já estava no final do ano. E a gente sempre cria a expectativa de estar grávida, né? E nesse mês era novembro. E a minha expectativa, o meu ciclo é sempre no final do mês. A minha expectativa era de que no final do mês eu ia receber o positivo. E que dia exatamente, né, romantizando as coisas, que dia exatamente eu ia receber o positivo? No dia 27 de novembro. Eu pensei assim, porque eu sou devota de Nossa Senhora das Graças. Eu disse assim: Nossa Senhora vai me dar essa graça no dia dela. No dia dela, eu vou lá no santuário, que aqui tem um santuário no Rio, né, da Medalha Milagrosa. Eu vou lá e eu tenho certeza que eu estou grávida, né? Eu tenho certeza absoluta. E já fui assim, né, com aquela Pronta. ansiedade, pronta para isso. Eu fui com a minha mãe, que a minha mãe sempre me acompanhou muito, sempre sofreu muito comigo. E eu posso dizer que esse foi um dos dias mais tristes para mim, porque quando eu saí de casa já com um pouquinho de cólica e tal, quando eu cheguei no santuário, que eu fui no banheiro, a menstruação desceu. Ali para mim foi mais um momento muito difícil. Dentro do santuário, quando eu criei a expectativa de ter a resposta do positivo, mais um não, né? E eu não sabia mais o que fazer. Eu levei os remédios, já estava no terceiro ciclo, né, do indutor. Eu levei os remédios para o padre abençoar, porque era dia de Nossa Senhora das Graças, tinha missa de hora em hora. No final da missa, o padre abençoava os remédios. Remédio e tal, que a gente levasse. E nós assistimos a missa numa tristeza profunda, eu e a minha mãe.
foi um momento muito difícil para nós, porque a gente criou aquela expectativa e eu sempre falava para minha mãe, mãe, é agora, reza, né? Sempre que entrava no período fértil, eu pedia a ela, então ela criava aquela expectativa comigo, né? E ela já não aguentava mais aquilo, né? E aí a gente assistiu à missa, é uma igreja em que tem uma imagem de Nossa Senhora, que eu acho que tem uns 5, 6 metros, sei lá, a imagem. E ela tá do jeito, né, da medalha milagrosa. E quando você olha para cima, é a Virgem Maria em pessoa te olhando, né? Então foi uma coisa muito forte. E aí eu acabou a missa, eu fiz minha oração e saí. Saí e deixei minha mãe lá dentro, né? E aí depois ela me contou, né, que ela ali, ela também rasgou o coração dela. Que ela falou para Nossa Senhora: Ô Virgem Maria, a senhora dá um jeito, porque eu não aguento mais ver a minha filha chorar. Eu não aguento mais ver a minha filha sofrer. Nossa, a senhora não está vendo a minha filha sofrer desse jeito? Foi uma, foi uma oração de mãe para mãe, né? Ela se rasgou mesmo. Não foi uma revolta, mas foi uma entrega de verdade. E ela falou: eu tive que falar assim com Nossa Senhora, porque ela precisa me ouvir, ela precisa me ouvir. Então, 27 de novembro foi o dia em que eu fiquei menstruada, né? Saí da igreja, abençoei, o padre abençoou os remédios, eu fui para casa. Foi um dia muito difícil, foi um dia foi um dia mesmo de como muito mais do que os outros, né? Mas foi um dia de silenciar, de se perguntar assim, como vai ser daqui por diante? Por que comigo? Né? Por que eu não posso ter filhos? Por que eu sonho tanto e não posso? Né? E só que aconteceu uma coisa, Evelyn. Eu não tomei os remédios. Aquele mês, eu não tomei os remédios. Sei lá por que cargas d'água, eu não tomei o remédio de indução. E logo em seguida, porque era para tomar do primeiro ao quinto dia, eu acho, agora eu não lembro, do ciclo menstrual. Né? Eu não tomei os remédios, porque eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais também. Eu falei assim, Senhor, chega de ficar induzindo algo que não é da tua vontade. Deixa para lá. Deixa passar esse ano, deixa acabar o ano. Já era 27 de novembro, só faltava dezembro, né? Tudo bem, eu vivi o meu luto, vivi a minha dor ali, só que, só que era outra coisa que estava descrito para esse dia, né? Porque aquele dia que foi de luto se tornou a data da minha última menstruação. No dia 8 de dezembro, no dia, no dia 8 de dezembro, eu entrei no período fértil. E por mais que, assim, que como eu já acompanhava, eu entrei no período fértil, eu sabia que eu estava entrando ali no período fértil, fomos para a missa, eu fiz como sempre faço, me consagrei a Nossa Senhora, né, no dia da Imaculada Conceição, eu estava até com meu sobrinho, exatamente. Fui com meu sobrinho, me consagrei, entrei como eu entrava sempre nas missas, entrei no ofertório com a mão no meu útero, consagrei de novo, mas de coração eu digo para vocês que eu estava ali me entregando, mas não sabia para quando, né? Então, 8 de dezembro, marquem as datas. 27 de novembro foi a data da minha última menstruação. Dola já faz conta automática. 8 de dezembro foi o início do meu período fértil e o ápice foi no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse dia, eu não sei porquê também, né? Eu e meu esposo chegamos cedo em casa e a gente participava de um movimento que tem Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira, então a gente se programou para ir à missa de Nossa Senhora, mas antes a gente resolveu ali se entregar, né, um para o outro. E ali foi concebida Maria Isabel. Né? Só depois, com as contas, só depois trabalhando, olhando tudo isso, Nossa Senhora foi me mostrando.
eu engravidei no dia 12 de dezembro de 2011, né? E só que realmente assim, a gente foi, eu acho que ali foi onde Deus encontrou a abertura, porque a gente deixou, né? A gente parou de querer ter controle sobre as coisas, né? A gente parou de querer ser o dono da situação, né? E a gente foi. No finalzinho do ano, assim, por volta do dia 18, 20, mais ou menos assim, eu tive uma experiência muito, muito forte com Jesus na vinda do meu trabalho. Eu tenho certeza que ali, eu acho que Maria Isabel, eu acho que ou foi a implantação, sabe? Alguma coisa aconteceu, porque alguma coisa aconteceu em mim e eu senti isso. Eu passei muito tempo no trânsito, vim rezando o terço e ali eu comecei a chorar, eu senti alguma coisa muito, muito profunda em mim. Muito, eu chorei muito, eu agradeci muito, eu vivi um momento eu e Jesus muito forte, né? E só que eu não imaginava. E aí a gente foi caminhando, eu falei assim, poxa, tá chegando o Natal, vamos fazer assim, para a gente aliviar a nossa dor, vamos fazer o Natal aqui em casa, né? Vamos chamar os irmãos, vamos chamar, eu já tinha sobrinhos, né? E vamos chamar a sogra, vamos fazer aqui. E fiz, né? Preparei tudo. E só que no dia 24, eu comecei a me sentir meio estranha, assim. Eu arrumei a casa, eu tava agitada, sabe? Eu tava assim, eu não sei como eu tava, eu tava. E um pouquinho antes do Natal, meu esposo foi à adoração e ele voltou e ele falou assim, me pegou, muito difícil ele fazer isso, mas ele falou assim: amor, eu voltei agora do sacrário. E Jesus falou que falta muito pouco. Aí eu chorei e falei, amor, janeiro tá chegando, fevereiro, vem um novo ano, né? Deixa Jesus fazer, vamos deixar, vamos viver aqui o finalzinho do ano, vamos agradecer, né? E ok. E eu já estava grávida e não sabia, né? E quando foi então no dia 25 de dezembro de 2011, no Natal, às 6 horas da tarde, né? Eu falei, eu vou fazer um exame para, porque não é possível, porque a gente cria aquela paranoica, né? E enche de sintomas e tal, mas existe alguma coisa diferente ali. E aí veio a resposta, né? De que eu realmente estava grávida e, e foi inexplicável, né? Quando a gente foi tão engraçado que eu peguei o exame, né? Tinha aquela segunda listinha assim bem fininha. Eu falei, mãe, eu tô grávida, eu tô grávida. Eu não saí do banheiro assim gritando, eu tô grávida. Só que eu já tinha feito tantas vezes isso que meu marido falou assim, tá bom. Gente, eu falei, não é possível, eu tô grávida, você não tá acreditando, eu tô grávida. Tá bom, meu amor, tudo bem. Só que aí eu esperei, não falei pra ninguém, fiquei com aquilo. Eu tava fazendo uma oração com um CD e tal, e nesse CD, que era um CD oracional que a Comunidade Canção Nova tinha lançado com a Eliana Ribeiro, o Padre Rogers e o Roger e alguma outra pessoa, tinha isso que dentro do CD, o padre falava, o Senhor está trazendo fecundidade. E ele falava com tanta força, e eu tomava posse daquilo, sabe? O Senhor está trazendo fecundidade, fecundidade. O Senhor quer que você seja fecunda. E eu assumi aquilo. No dia seguinte, eu fui trabalhar. Antes de eu chegar no trabalho, eu fiz o exame, né, o beta. E à noite, quando eu peguei, realmente estava ali. Estava certo. Aí que meu marido foi comemorar, aí que ele acreditou. Aí que ele acreditou e foi assim, foi uma grande alegria, né? Foi uma batalha muito grande o parto da Maria Isabel, foi realmente assim uma coisa que deixou para nós a marca do impossível na nossa vida, né? Quando a gente soube que era uma menina, eu sempre queria Isabel, porque Isabel e Ana, né? Ana mãe de Samuel e Isabel, prima de Maria, sempre me inspiraram. Elas sempre foram mulheres que eu rezava com elas. Eu sempre pedi para elas, né? Eu rezei muito a oração de Ana. Eu já chorei muito, sabe? Pedindo, rezando aquela oração de Ana. E eu falei, Senhor, existia uma ligação ali, né? E quando a gente soube que era uma menina, eu falei, precisa ser Maria e precisa ser Isabel,
né? Então vai ser Maria Isabel. O Renato não opinou e tal. Ele falou, não, tá bom, pode ser. E aí foi a Maria Isabel, né? E, claro, evidente que não podia ser diferente, porque Deus estava na frente disso. Maria Isabel nasceu de parto normal no dia 29 de agosto de 2012, dia do martírio de São João Batista, filho de Isabel. Então, a gente não tem dúvida, né, de que, de que quando Deus promete, ele cumpre, né? De quando ele promete, ele cumpre. E eu posso continuar? Posso continuar, Eva? Pode. Eu nem sei que horas são. Acho que faltam 20 minutos, eu acho. Vai, a palavra é tua, já que sou convidada hoje. Porque assim, depois de tudo isso, como é que você tem coragem de pedir mais para Deus? Eu não tinha coragem de pedir mais para Deus, tá? A gente não tinha mais, a gente nunca se fechou a vida, a gente nunca usou nada, a gente nunca se preocupou com isso. Mas como nós passamos 3 anos sem engravidar, a gente achou que jamais, jamais ia acontecer de novo, né? Então a Maria Isabel nasceu em 2012, em 2013 eu trabalhei e tal, mas em 2013, Evelyn, eu comprei o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, à Santíssima Virgem. E eu comecei a ler e me preparar, né? Só que assim, a nossa vida andou. Esquece esse negócio de engravidar. A gente não pensou mais nisso. Se Deus quiser dar, dá. Mas a gente não vai pedir mais, porque é pedir demais, né? E aí eu me preparei para em 2014 eu Fazer a me consagração. consagrar. Eu me consagrei no dia 25 de março de 2014, no dia da Anunciação, né? E por obra de Nossa Senhora, dela mesma, as pessoas me perguntavam, onde vai ficar a sua cadena? Onde vai ficar a sua cadena? Eu falei, vou colocar na minha cintura. Eu vou colocar na minha cintura porque toda a questão da minha afetividade, da minha sexualidade, de toda a cura que eu vivi, eu vou colocar na minha cintura. Mas eu pensava assim, não sei por que vai na cintura. Na verdade, eu acabei consagrando meu ventre à Virgem Maria, né? Por quê? Só ela mesma sabia o que ela queria, porque um mês depois eu estava grávida do Samuel. No dia 27 de abril de 2014, eu descobri que eu estava grávida do Samuel. Não tenho ideia de quando foi, de como. Não tenho nenhuma. O que eu sei da Maria Isabel, eu não sei do Samuel, porque foi Foi obra grávida. totalmente dela. Totalmente, totalmente. O Samuel veio assim para colocar ordem na nossa vida, na nossa história. Veio para dizer assim: olha, ei, quem está no comando somos nós, né? E com a graça de Deus foi tudo maravilhoso. E quando eu soube que era um menino, aí eu honrei a Ana, né? Falei, não pode ser, não pode ser outro. Porque eu ainda falei, vai ser Samuel ou vai ser Davi, mas Samuel sempre foi a minha inspiração. Né? Eu, inclusive, prometi a Deus, Senhor, eu vou entregar, se eu tiver um menino, ele vai ser teu. Ele vai ser teu. Né? Então, quando o médico falou, é um menino, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, é o meu Samuel. É o meu Samuel que o Senhor está entregando, né? E com a graça de Deus também, no dia 3 de janeiro, Samuel nasceu, né? Do jeitinho que ele queria, uma criança maravilhosa, uma criança que veio trazer para a gente muita, muita alegria, né? E só que Deus, ele tem os planos dele, do jeito dele, na hora dele, né? E quando Samuel fez 8 meses e a Maria Isabel tinha 3 anos, eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí? Meu Deus! Na hora, eu falei, gente, o que é isso? Né? Realmente a minha descendência vai invadir essa nação, né? Me assustei, porque o Samuel ainda era muito pequeno e a Bebel também, mas eu O fiquei assim terceiro uma geralmente noite. Exatamente, uma noite de susto, né? Nós dois. E no dia seguinte a gente já estava pensando o que a gente ia fazer com a casa. Vamos subir, vamos botar para o segundo andar, vamos embora, amor, vamos trabalhar, porque
Graças a Deus, nós não somos estéreis mais, né? Sério. Não somos estéreis. Estéreo é uma coisa que a gente não é, né? Então, vamos embora. E muito feliz, muito feliz. E comecei a conversar com essa criança, conversar, seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vindo, muito bem-vindo, né? E um dia, indo trabalhar, né, que eu ia muito cedo, eu sempre ia rezando terço, eu pedi a Nossa Senhora que tirasse do meu coração todo o medo, né? Todo o medo de não dar conta, todo o medo daquilo que iam falar, né? Porque a gente, no fundo, acaba ficando, todo medo, né? Eu rezei o terço naquele dia, realmente pedindo a ela que ela me preparasse para ser mãe de três, né? E eu senti, sabe, Evelyn, foi muito forte, muito forte. Eu senti a mão da Virgem Maria segurando a minha mão. Do meu lado, no carro, eu falei para minha mãe, assim, mãe, Nossa Senhora sentou no banco do carona e eu senti quando ela disse, seja forte, seja forte. Ali eu me fortaleci, eu disse, oba, claro, mãe, eu venho, que venha com alegria, vão ser três, vão ser lindos, vão crescer todos juntos, ai que legal e tal. O exame ficou pronto direitinho, dia 29 de agosto, no dia do aniversário da Bebel, quando ela fez 3 anos, veio o exame de que eu estava grávida, né? Mas as coisas não caminharam, né? Do jeito que deveriam. O enjoo deu lugar para cólica, comecei a me sentir muito mal, meu corpo. Eu comecei a me sentir mal, foram ali 10 dias mais ou menos, para que eu começasse a perceber que alguma coisa estava errada, né? Passando o aniversário do meu esposo, no dia 9 eu já estava com muita dor, eu já sentia que alguma coisa. Eu falei, gente, não tá legal isso, né? Falei com ele, e aí no dia seguinte eu comecei a ter um sangramento, comecei a sangrar, e o meu médico falou: ó, Jaqueline, nesse tempo que você tem de gestação, muito provavelmente é um aborto espontâneo. A natureza é sábia, né? Porque ele é muito, muito, muito racional também. A natureza é sábia. Eu não vou encher você de remédio para a gente vamos ver como isso vai se Esperar. dar, né? Vamos Com esperar, porque eu tive expectativa. sangramento nos três. Nos três eu sangrei, né? Logo em seguida eu tive descolamento de placenta dos dois, então era normal. Então, né? Só que a força que a Virgem pedia não era uma força para cuidar dos três, né? Era uma força para entregar, Pra devolver. era uma força para devolver, era uma força para sentir saudade, era uma força para aceitar os desígnios de Deus, né? Era uma força para olhar para a eternidade, entendeu? Ele veio para que eu entendesse que era muito além do que cumprir as minhas vontades, o meu sonho, né? Era o filho para que eu entendesse que quem comanda isso é Deus. Não sou eu, né? Porque eu podia perfeitamente dizer, olha, são três filhos. O que que parece? O que que pode parecer? Que eu consegui todos, né? Do meu jeito, na minha hora. E não foi, né? Então, foi muito doloroso, né? A Kátia está até falando aqui, eu vou contar como que a gente chegou no Miguel, né? No nome dele. E assim, foi muito doloroso, porque eu já tinha, inclusive, contado para a Bebel que tinha um bebê na barriga, né? Ela ficou muito triste, ela sofreu muito comigo. No final, a gente precisou também de ajuda psicológica, porque ela acabou não querendo, ela acabou assumindo a minha dor, né? Então, ela começou a mudar o comportamento, porque ela queria assumir a minha dor, porque ela sentiu a minha dor, né? E nesse tempo, ninguém consegue entender. Por mais que as pessoas te afaguem, por mais que elas te abracem, por mais que meu marido ficou ali até o fim, né? Até a gente ter a comprovação. É muito doloroso, você vai toda hora fazer exame e ver que o hormônio não cresce, que o hormônio vai diminuindo. É muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, eu fui falando, Senhor, como eu posso agora não bendizer?
olha quantas maravilhas o Senhor me deu. O Senhor me deu 3 filhos. Eu que recebi um diagnóstico, olha, você nunca vai engravidar, não engravidou até agora, não vai engravidar mais. Como que eu posso dizer, Senhor, por que que o Senhor me tirou essa vida? Não era, né? Quem detém o tempo de vida da gente não somos nós, não somos. E ele veio para me dizer isso. E ele veio para me dizer, para me dar esperança de eternidade, né? Para dizer, olha, por mais que a nossa igreja diga, né, que a gente ainda não sabe como onde essa criança está, mas ela está na eternidade. Aqui ela não está mais, então ela está na eternidade, ela tem uma esperança, nós temos uma esperança, né? Então, ali, e Deus me invadiu de uma alegria muito grande. Com todo o meu coração hoje eu choro porque eu lembro de tudo, é doloroso, é uma saudade que não acaba, de uma pessoa que você nunca viu, de uma pessoa que não chegou nem a ter um corpinho, mas foi uma alma que estava ali, é uma alma. Então você sente saudade daquela pessoa. Essa semana foi muito doloroso para mim, porque eu senti muita saudade dele, muito, muito, muita saudade. Mas ao mesmo tempo eu digo, meu filho, eu te amo, mas a mamãe precisa prosseguir. Então eu nunca fiquei me questionando como seria se ele estivesse aqui, como seria ele, não, porque isso é questionar Deus. O tempo da vida dele foram aqueles 20 dias dentro de mim. Só Deus sabe por que que eu vivi aquilo, só Deus sabe por que que ele viveu aquilo, só ele sabe, eu não tenho esse poder, né? Mas hoje eu sou uma mulher muito grata e onde eu vou, e eu nunca vou deixar de dizer isso, eu falo para as crianças, eles sabem, né? Inclusive foi a Bebel que escolheu o nome dele, de Miguel, né? Foi ela que disse que era um menino e que ia ser Miguel. Outro dia mesmo ela chegou da escola com um desenho da família e aí ela colocou o papai grandão, a mamãe, a Bebel, o Samuel, e ela colocou um bebezinho do lado e ela escreveu Miguel. Como eu tenho um sobrinho com o nome de Miguel, eu falei, filha, quem é esse? Esse Miguel é quem? É o nosso? Ela falou, sim, mamãe, é o nosso, né? As meninas estão falando que tá caindo, mas para mim não tá caindo, não. Não, aqui tá ótimo também. É, então, assim, ele veio para isso, né? E hoje eu continuo sendo uma mulher que me abro para a vida e continuo dizendo. Hoje eu já não tenho mais aquela coisa do antes de dizer, eu não quero, eu não posso pedir e tal. Que o Senhor possa me abrir para a vida, né? Que o Senhor possa me manter aberta para a vida, né? E entender também que tudo tem um tempo de Deus, a hora de Deus, o jeito de Deus. Se até agora são 4 anos, se até agora ele não me deu outra, não me deixou gerar outra vida, é porque ele tem um propósito para mim, né? Ele tem um propósito para nós. Pode ser que eu não gere mais nenhuma vida. Pode ser que eu gere outra e perca de novo, porque eu não perco, né? Eu não gosto de falar isso. Eu não perdi o Miguel, né? Eu não perdi ele. Eu não sei, sabe, Evelyn, como seria, por exemplo, se eu perdesse a Bebel hoje com 7 anos. Não sei como seria. Mas a verdade é que eu vejo essa oportunidade de viver essa esperança em Deus, né? De que aconteça o que acontecer, é Ele que é o detentor da vida, né? E quando Ele diz sim, ninguém diz não, né? Para que a gente possa também louvar e glorificar o nome dele, para que a gente entenda a vontade dele. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo continue sem ter filhos para o resto da vida, mas que entenda que essa é a vontade de Deus. E se abrir para a vontade de Deus. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus não se arrepende. Ele é o detentor de todas as coisas. Né? Então, é isso que eu queria. Vai acabar, eu acho que o nosso tempo aqui. É isso que Vai. eu queria deixar com o testemunho e também sob a intercessão da Virgem Maria. Nas 3 gestações, ela foi aquela que me segurou pela mão e me deixou pronta para ser quem eu sou hoje, uma mãe para os meus filhos, uma mulher melhor para acolher a vontade de Deus. Já que eu quero te dizer assim que eu tenho certeza, assim, eu vi algumas pessoas que entraram, as meninas que estão entrando aí na live, algumas que eu conheço as histórias.
E eu tenho certeza que o teu testemunho tocou, assim, tocou em mim profundamente, profundamente. Amém. Tiveram algumas confirmações que você falou algumas coisas aí que eu peguei pra mim. E você disse assim, né, que você não sabe o porquê desse espaçamento. E veio no meu coração muito forte, assim, já que você, nesse momento, você não tá gerando uma vida no teu útero, mas você tá gerando tantas mulheres no coração de Nossa Senhora. Você tá Amém. erguendo tantas mulheres através do que você tá vivendo, do caminho do florescer. Amém. O meu marido botou aqui, era justamente o que eu tava pensando, vivendo na obediência. E Deus tá agindo na providência na vida de Com tantas certeza. mulheres. E eu sou uma dessas, eu posso dizer isso pra ti. Porque quando eu falo assim, minha feminilidade, eu tenho conversado muito com meu marido sobre isso aqui em casa. E muita coisa que eu digo da minha vida é vendo, te acompanhando, vendo a live tua, vendo o trabalho que você está desenvolvendo com essas mulheres. Então, esse espaçamento, ele tem um propósito. Se Deus vai Com mandar outro, a certeza. gente não sabe. Não Mas sabe. a nossa missão, eu escutei isso de você e vou repetir, a nossa missão é gerar vida. Vida. E você está Hoje gerando. é isso que E você está realmente, gerando. A tua missão está gerando vidas. é isso que eu realmente acredito. E eu vivo esse tempo, eu não fico assim, ai, nossa, por que não vem? Por que não vem? Não, tá bom. Existe um tempo para cada coisa, né? Existe. Existe um tempo debaixo do céu. Não tem uma explicação por quê. Mas que a gente renove as esperanças, né? E que a gente entenda que a gente gere vida em qualquer lugar Qualquer onde quer que a lugar. gente vá. Em qualquer lugar que a gente vá. É isso que a gente precisa ter bem claro. E pedir para que o Senhor cure a nossa feminilidade, cure a nossa maternidade, né? E esse teu testemunho, ele tá passando pela vida de todas essas mulheres que estão aqui, que estão escutando, e passa primeiro por você e por mim. Amém. Com Que a gente certeza. possa tomar posse e hoje mais um dia do nosso caminho, do nosso florescer. É verdade. Verdade. Amém. Muito Já obrigada obrigada, obrigada. por essa Deus abençoe oportunidade. a tua casa, a tua família, a tua missão. Amém. Você também. Siga florescendo. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada a todas que passaram por aqui. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe cada uma, tá? Amém. Amém. Muito obrigada. Tô sem palavras, que eu não vou nem dormir. Eu também tô assim, foi muito lindo, muito especial esse momento. Eu vou deixar uma caixa box depois. Acho que você pode deixar no teu perfil, deixa lá Posso no também. teu, Deixo. tá? E aí quem tiver, teve alguém que mandou uma pergunta aqui, gente, mas não deu de parar pra fazer pergunta. Eu não consegui Mandem as olhar. perguntinhas lá pra Jaque que a gente vai conversando depois nos stories. Isso, Jaque, com Deus te certeza. abençoe. Amém. Um beijo para Um grande todas e beijo. salve Maria. Salve Maria Imaculada. Amém. Tchau, tchau.